Talvez você já deixou alguma dúvida aqui nos comentários ou só passou pela sua cabeça assim, você não mandou nada, mas um dos comentários que eu vou responder aqui nesse vídeo hoje pode ser uma dúvida que você tem aí. Então continua assistindo esse vídeo porque eu selecionei dúvidas e perguntas tanto sobre a parte técnica quanto sobre a parte de gestão. Então tudo que você precisa saber para ser uma lash lifter, algum desses comentários, algumas das respostas que eu vou dar aqui pode ser exatamente o que você está precisando ouvir para transformar a sua carreira, tá? Então continua assistindo e antes de ver isso tudo, já se inscreve aqui no canal, isso me ajuda muito, me motiva a trazer mais vídeos assim, e eu pretendo trazer vídeos assim semanais respondendo as perguntas mais aprofundadas, de maneira mais específica para vocês, que eu acho que fica mais fácil de entender do que só digitando lá nos comentários. Então já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo como esse. Então a primeira pergunta que eu separei aqui foi: uma coisa que eu não entendo é, para projeção o molde tem que ser menor, porém a maioria dos cílios vão passar do molde menor da nuvem, por exemplo, deixando eles tortos. Então vamos lá, essa pergunta foi muito boa, eu fiz questão de colocar ela primeiro aqui, porque eu sinto que é uma dúvida de muitas pessoas e é um erro que eu vejo muitas profissionais postando no Instagram, inclusive. Como assim? Quando a gente coloca um fio e ele ultrapassa a linha final desse molde, que é a linha máxima que o fio pode atingir, esse fio vai sim ficar torto, vai sim ter um degrau ali que vai deixar ele com um efeito de L no final, porque onde a gente aplica o passo 1, este fio vai ser remoldado. E se nesse molde tem um relevo, esse fio vai copiar este relevo. Então, se o seu molde for uma onda ou se o seu molde for uma estrela e você fizer o lash lift nele, isto vai acontecer. Por qualquer que seja o mínimo defeito que tenha nesse molde, esse fio vai seguir este caminho. Então, quando você estiver fazendo essa escolha do molde, mesmo que você esteja querendo uma projeção, observe o primeiro ponto que a gente analisa para fazer essa escolha do tamanho do molde, que é o comprimento do fio. Quais são os tópicos que a gente analisa aí para fazer essa escolha do molde? O primeiro tópico é o comprimento do fio que a gente analisa. O segundo é a pálpebra dessa cliente. Será que ela é mais proeminente? Será que ela é mais lisa? Será que eu posso fazer uma projeção ali ou não? O terceiro tópico é o objetivo da cliente. Essa cliente quer um efeito mais natural, um efeito com uma curvatura de C, ou será que ela quer isso aí mais projetado, bem pertinho da pálpebra dela? Isso tem que estar muito bem alinhado, tá? E se você ainda não entendeu que os menores moldes dão mais projeção e que os maiores moldes dão mais curvatura, é assim que funciona. Por quê? O menor molde, ele praticamente não tem aquela barriguinha, aquela curvatura. Então o fio, ele vai ficar bem próximo, ele vai seguir ali aonde que ele tá encostando no molde, que vai ser bem retinho. Já os moldes maiores, tamanho M2, tamanho L, eles têm essa curvatura, então o fio ele vai pra frente e volta. Então ele dá um efeito mais natural. Por isso moldes menores dão projeção, por isso moldes maiores dão mais curvatura. Isso tudo ainda é influenciado pelo local de aplicação que você passa o passo 1 e o passo 2, consequentemente, porque você vai ter que neutralizar esse primeiro passo aí. Mas, para a escolha do molde, nesta pergunta exatamente, você precisa analisar o comprimento do fio. Se o comprimento do fio passar desse menor molde, você vai para o molde maior. Então, basicamente, o que eu quis dizer aqui é, dentro do espaço que o molde tem e que o fio fique nessa distância, você escolhe o menor molde. Às vezes, o menor molde que você vai conseguir usar é o M2. Porque o fio da cliente ele é muito longo, então é o menor molde dentro dessa distância. Às vezes o menor molde vai ser o S, né, que é o primeiro ali, mas às vezes não. Então analise esses pontos para depois você escolher o menor molde dentro dessas condições que eu acabei de citar para vocês. A segunda pergunta aqui foi: o que você tem a dizer sobre o kit da Refectocil? Master é melhor? Isso de comparar kits é muito legal. A gente sempre fica na cabeça, qual será que é o melhor kit? Qual será que tem o melhor custo-benefício? Qual será que vai ter o melhor resultado? Qual que é o melhor para mim? Qual que é o melhor de todos?
Isso tudo seguindo aí dentro das regularizações da Anvisa. Eu já citei para vocês aí que, por exemplo, da Incons, que não tem Anvisa, tem um vídeo aqui falando exatamente tudo sobre isso. Além de não ter Anvisa, ele é proibido pela Anvisa, ele é proibido de ser comercializado, ele é proibido de ser usado. Então, o ideal, trabalhando com kits de segurança, a gente consegue fazer uma comparação aí mais real, mais justa, né? O da Refectocil, uma marca renomada, uma marca conhecida, exatamente como o da Master, tá? Quais são as principais diferenças entre eles? O que eu sempre falo para as minhas alunas é, o da Refectocil, o principal diferencial dele é que ele age mais rápido por ser mais forte, consequentemente um pouco mais agressivo do que o da Master. Mas você consegue otimizar o seu tempo aí. Entretanto, o preço dele é bem maior e a quantidade de produto que vem é menor que o da Master. Então, você deve analisar a sua situação atual. Olha, no momento eu não tenho o dinheiro para investir no kit da Refectocil. Então, fique com um kit um pouco mais barato. No momento, o que eu mais quero é agilizar meu procedimento. Eu já tenho cliente, eu quero agilizar isso, eu quero pagar por esse valor para ter um atendimento mais rápido. Então, opte pelo da Refectocil, tá? Então, seria o tempo de ação desses produtos, no caso, a quantidade que vem, que no caso você vai estar pagando um pouco mais caro por menos produtos. Então, essas são as maiores diferenças entre os dois. O da Master é o que eu uso, é o que eu indico, é o que eu vendo na loja, tá? Então, se você tem interesse em comprar o da Master, pra mim é o meu preferido. Lógico, tem outros kits no mercado, tem o da Tui, agora tem vários novos sendo lançados também, né? Da Bella, da Wibella, né? Tem da Diva, tem da Refectocil, da Tui eu já falei. Vários outros kits, mas comparando todos eles, eu ainda prefiro o da Master, e é ele que eu ainda uso pela segurança, pela marca, pelos fornecedores, pelo resultado que eu tenho. Essa a minha decisão, mas analisando aí o seu caso, se você preferir um atendimento mais rápido, mesmo pagando um valor um pouco mais caro por menos quantidade de produto, vá no da Refectocil. Inclusive, comenta aqui embaixo pra mim qual kit você usa hoje ou qual você já usou, quais foram as suas percepções sobre eles. Ah, Carol, eu comprei esse, não gostei. Carol, eu comprei esse, amei, tô gostando demais. Substituir ele pelo outro que eu usava, até pra gente ter essa troca de experiência também, tá? Inclusive vai sair também um vídeo que eu vou estar fazendo a comparação do kit da Master e da Tui. E se você quer ver e ainda não se inscreveu, é só se inscrever aqui embaixo. Mas vamos para a terceira pergunta. No caso aí foi uma dúvida, né? Ela mandou aí que tá sendo difícil achar modelos. Também fiz questão de trazer essa dúvida e essa dificuldade, porque pode ser a sua também. Eu sei que quando a gente começa no Lash Lift não é algo que está muito conhecido, não é todo mundo que sabe o que é. Às vezes na sua cidade aí tem muita gente que fica, o que é isso? E às vezes não anima a ser modelo. Isso acontece por quê? Porque às vezes você não tem um portfólio para mostrar, nem para conseguir cliente e nem para modelo. Então, começa do básico, tá? Faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Frase clichê, mas se encaixa perfeitamente nessa resposta que eu quis trazer para vocês. Então, com certeza você tem alguém próximo a você, alguém no seu ciclo. Pode ser sua mãe, sua amiga, sua irmã, sua sogra, alguma pessoa, alguma prima. Então, alguma pessoa perto de você que você vai conseguir realizar o procedimento nela, você vai ter uma foto para mostrar ali, para depois mostrar para outra pessoa, olha, é este o procedimento que eu quero fazer em você, eu fiz este procedimento e estou querendo você de modelo. Essa forma de falar influencia muito também. O que você não deve fazer, né? Você não deve aparentar que tá precisando de ajuda, porque não tá conseguindo achar nenhuma modelo. Quando isso começa a acontecer com a gente começa a ficar desesperado. Então, meu Deus, eu preciso muito de uma modelo, quem aí pode se disponibilizar tal dia, tal hora, por favor, me manda mensagem aqui. Parece que você tá desesperada e parece que ninguém tá querendo fazer nada com você. Então, como você deve se portar? Como uma autoridade, como uma profissional que está querendo aumentar o portfólio. Quando você for ter esse contato ali com a modelo que você está procurando, ao invés de pedir ajuda e implorar para ela o seu modelo, fala mais ou menos dessa forma assim, olha,
eu tô começando nesse trabalho, estou querendo aumentar o meu portfólio, então eu queria saber se você topa ser minha modelo, até para eu usar essas fotos em troca, né? Você vai fazer uma divulgação aí pra mim. Tá vendo que parece que você tá entregando algo ali pra ela? Olha, eu vou fazer um lash lift com seus olhos, esses benefícios vão acontecer, seus cílios vai ficar assim, assim. Em troca, você divulga pra mim e eu uso as suas imagens aqui pra divulgação do meu trabalho também. O que é que você acha? Olha como que já muda. Nossa, preciso de uma modelo, por favor, pelo amor de Deus. Isso de você se sentir a autoridade primeiro para depois passar para as outras pessoas, muda o jogo de verdade. Então segue esses passos. Primeiro, vá em pessoas mais próximas, use-as como modelo, faça um portfólio, tenha ali algumas fotos dos seus trabalhos, umas fotos bonitas que vendem, tá? Estudar essa parte é bem legal. E depois que você se sentir confiante, que você sentir confiança no seu trabalho, comece a se sentir com mais autoridade, mais profissional, para você conseguir passar isso para os outros. A gente só consegue externalizar isso se a gente mesmo sentir. Só para você ter ideia, eu faço modelos até hoje para entregar conteúdos legais para vocês, para ter vídeos diferentes, para ter cílios e pálpebras diferentes, usar produtos diferentes, isso não acaba. Então, se você deixa isso alinhado desde o início, se você consegue seguir essas etapas desde o início, depois fica muito mais fácil e mais rápido. Mas vamos aqui então para a quarta pergunta, tá? Se o cliente tem a pálpebra caída, como seria a escolha do molde? Muito bom seu vídeo, parabéns, muito obrigada. Aqui a gente vai aliar um pouco com a primeira pergunta, que foi também sobre escolha de molde. É uma dúvida muito grande entre vocês, eu tô percebendo muito isso, tá? Para falar sobre pálpebras, que é o segundo ponto que eu citei lá na primeira pergunta para vocês, o primeiro foi comprimento do fio, quem lembra? E o segundo foi a análise da pálpebra. Se a pálpebra é caída, ela é mais proeminente, ela fica bem próxima dos cílios, ela é pra frente mesmo, quando você olha de lado, ela quase encosta nos fios. Não tem como você realizar uma projeção nisso. Se não, o que pode acontecer? Esses fios vão ficar encostando na pálpebra, vão ficar amassados na pálpebra. Não vai ficar um efeito legal, o resultado não vai ficar ideal para sua cliente e vai incomodar ela também. Ela vai ficar sentindo, pegando ali. Por isso é tão importante a análise do comprimento do fio e a análise da pálpebra, tá? Por isso, quando a pálpebra é mais caída, respondendo a sua pergunta, a gente utiliza moldes maiores. Também dentro dessa distância aí do molde que eu citei para vocês, tente não deixar essa distância, quando o fio for atingir ali a linha máxima, lógico que ele não vai atingir a linha máxima, mas tente não deixar ele ficar menos da metade. Tá bom? Porque se ele ficar menos da metade, se ele ficar abaixo da linha máxima, né, que é o ponto alto do molde ali, então digamos que aqui é o ponto alto, aqui é a metade do molde exatamente, ó, aqui. Se esse fio chegar mais ou menos até aqui só, ele veio daqui até aqui, esse fio não vai ter curvatura, então se ele é assim, ó, ele vai fazer isso aqui, ele não vai curvar praticamente nada. Por isso, ele tem que pelo menos chegar até essa linha alta, chegar até a metade desse molde, tá? Então, quando você for escolher, analise se ele pelo menos passa um pouco dessa metade, mas sem chegar até a linha máxima, sem passar dessa linha máxima. Essa diferença entre curvatura e projeção é muito importante também. Lógico, vão ter muitos casos. Às vezes a pálpebra é muito caída e os cílios é curtinho. Às vezes a pálpebra é bem lisa e os cílios super grande, que eles vão te direcionar para qual molde você deve escolher. Teve uma vez, inclusive, que eu atendi uma cliente e ela tinha a pálpebra muito proeminente. Não era uma pálpebra caída, mas essa parte daqui, que é a pálpebra fixa, ela era bem para frente. E os cílios dela eram bem longos. Eu cheguei para fazer o lash nela e ela me falou a seguinte questão: Carol, eu já fiz lash lifting 2 vezes e nenhuma das vezes curvou. Então eu queria muito que ele ficasse bem projetadinho, queria muito que ele ficasse bem aparente. Então na hora eu já percebi que a pálpebra dela era ali um pouco mais proeminente e ela queria uma projeção. Como lidar? Alinhando as expectativas. Eu virei para ela e falei: olha, se eu curvar muito o seu cílio, se eu deixar ele bem projetado, ele vai ficar encostando na sua pálpebra. E ela me respondeu: é isto o que eu quero. Quando a cliente responde isso, você deve seguir o objetivo dela. Isso vai
tirar todas as outras partes que a gente começou analisando, a parte teórica, e vai colocar em primeiro lugar o objetivo dela. Ela quer um cílios projetado. Então eu vou escolher o menor molde de acordo com o tamanho dos cílios dela, para que ele não fique passando da linha máxima, para que ele não crie um relevo e fique torto, como na primeira pergunta que a gente recebeu, tá? Então, por isso, a relevância de entender toda essa parte teórica. Se você está aí apresentando problemas na parte prática, se você está tendo dúvidas na parte prática, é porque alguma coisa da parte teórica, que é essa parte que eu estou aprofundando um pouco mais aqui com vocês, tem algum problema, tem algo que deve ser sanado, que deve ser resolvido. E isso tudo, todas essas etapas, todas essas áreas que englobam isso da teoria e da prática do lash lifting, eu ensino para você no meu curso, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. Se você tem interesse, é só clicar para entender tintim por tintim todas as etapas em ordem, etapas guiadas, sem você ficar procurando em todos os lugares, vendo um vídeo ali, juntando informações. Não, está tudo detalhado para você não ter mais dúvidas como essas. Então, se você tem interesse, o link está aqui embaixo. E vamos para a quinta pergunta, quinta e última pergunta. Então foi, amei a dica, já vou testar, mas tenho uma dúvida. Quanto tempo você leva para fazer o procedimento completo? Acho que estou demorando muito e me cobro por isso. Eu vou começar sendo bem objetiva. Atualmente eu demoro 1h15 nos meus procedimentos, tá? Eu já criei mais agilidade aí para fazer o lash lifting por ter feito tantos lashes e ter mais experiência nisso. Mas quando eu comecei, que pode ser o seu caso, você pode estar começando e ainda está demorando muito, eu levava 2 horas ou mais. Mas o que me ajudou bastante, pode te auxiliar nessa etapa aí que você está passando, nessa situação que você está passando, colocar um cronômetro. Coloca um cronômetro em todas as etapas para você contar ali os minutos que você está demorando e analisar. Essa parte aqui eu estou demorando bastante. Então é esta parte exatamente que eu devo treinar mais, que eu devo achar estratégias para otimizar esse tempo. Quando eu comecei eu tinha uma lista que ficava do meu lado assim, ó, para eu ver todas as etapas que eu tinha que seguir, porque eu esquecia, porque não tinha automatizado na minha cabeça tudo certinho, todos os passos seguidos. Então, às vezes eu esquecia de alguma coisa, por exemplo, de tirar o excesso de cola e o produto tinha que ficar agindo o dobro do tempo porque ele não conseguia permear o suficiente. Eu gastava muito tempo alinhando os fios antes do passo 1. E se você me segue aqui, se você é minha aluna, você sabe que a gente alinha hoje depois do passo 1, porque a gente entende a parte química, entende que o que fixa os fios é o passo 2. São muitos pontos que a gente deve ir pincelando para conseguir diminuir esse tempo aí de procedimento. Então faça essa autoanálise para aí sim entender quais estratégias você deve colocar em cada etapa para conseguir agilizar o seu procedimento afinal de contas, tá? Então se você tem alguma pergunta que sempre vem na sua mente quando você está fazendo o lash lifting, ou se você ainda não fez o seu primeiro lash e tá com dúvida de alguma coisa que pode talvez acontecer com você, pode deixar aqui embaixo que vai ter vídeo assim toda semana comigo respondendo as dúvidas de vocês, tá? Deixa aqui sua dúvida bem específica aqui embaixo porque eu vou aprofundar ela mais no próximo vídeo. E se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma aí e mudou alguma coisa na sua cabecinha e você quer ouvir um obrigada hoje, é só curtir o vídeo aqui embaixo e muito obrigada!